O assunto que eu vou trazer para vocês hoje, para nós conversarmos sobre ele, eu sempre costumo dizer que eu sou mais um professor do que um palestrante. Então, hoje eu vou trazer para vocês informações a respeito dessa patologia, da depressão, tendo como olhar a hipótese das vidas passadas, tendo como olhar a reencarnação, a imortalidade. Não vou desconsiderar a visão da medicina tradicional, né, e os postulados que ela defende com respeito a essa doença, porque de fato existe mesmo, mas eu vou acrescentar um olhar a mais, como se fosse ampliar a visão sobre essa patologia. Aliás, sempre quando nós precisamos refletir sobre qualquer situação da nossa vida, sejam elas positivas ou negativas, precisamos sempre levar em consideração a nossa realidade espiritual. Lembrando que nós somos espíritos e estamos reencarnados, mas a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. Ok? E é sobre esse viés que nós vamos falar hoje a respeito dessa doença. Eu, recentemente, publiquei o meu terceiro livro, que se chama Demônios ou Hormônios. Aí. Esse livro é composto de 42 capítulos e aborda vários temas. E a sinopse do livro, se você recebeu um diagnóstico de depressão ou de ansiedade, já deve ter percebido que os medicamentos, muitas vezes, são pouco eficientes para uma cura efetiva. Existe um consenso, até mesmo entre os médicos e psicólogos tradicionais, de que a ação dos psicofármacos se limita, em muitos casos, a diminuir os sintomas graves ou atenuar as crises mais agudas, mas sem, no entanto, lograr uma remissão definitiva da doença. Neste livro, eu proponho um olhar diferenciado sobre essas patologias, além de abordar também outros temas bastante atuais, como autoestima, medo, felicidade, suicídio, culpa, família, conflitos globais, regeneração e entre outros. Os temas são narrados com uma linguagem acessível, com respaldo científico e emoldurados com histórias e casos retirados de sua experiência profissional e de vida. O autor, no caso eu, pede para que você leia com atenção e critério o seu conteúdo, e que mantenha a mente aberta e disposição para refletir com isenção. As ideias que ele apresenta não foram aqui reunidas a partir de conceitos simplesmente teóricos ou cogitações mentais, mas são o resultado de sua experiência terapêutica, com quase 5.000 sessões de regressão de memória às vidas passadas e centenas de pacientes em mais de 20 anos de prática clínica. São milhares de histórias reais que falam por si e que se transformaram em evidências claras que o autorizam a propor essa visão diferenciada
e esse olhar ampliado sobre a ótica da nossa imortalidade. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu gosto sempre, quando eu vou abordar esse tema, de inicialmente, antes de mais nada, pedir desculpas. Desculpas pelo que eu vou falar aqui hoje sobre essa patologia. Eu sei que numa assembleia assim como essa, né, sempre devem existir pessoas depressivas, que podem inclusive estar fazendo uso de medicamentos antidepressivos. E o que eu vou falar aqui hoje sobre essa doença, eu não gostaria que ninguém ficasse aborrecido comigo, com raiva. Eu não gostaria de constranger ninguém e nem ferir a suscetibilidade de quem quer que seja. O que eu vou dizer aqui hoje, o que eu vou apresentar para vocês aqui hoje, provavelmente vocês nunca ouviram, né? E eu peço para que vocês reflitam sobre o que eu vou falar, apresentar para vocês. Vejam se faz sentido. Usem do bom senso, porque vocês sabem que no Espiritismo não existe ninguém dono da verdade. No Espiritismo nós não temos um sacerdócio organizado. Por isso eu não sou um guru, eu não sou um profeta, em que vocês devam acreditar cegamente. Então, reflitam, vejam se faz sentido, se é coerente, podem depois pesquisar. E se fizer sentido, usem em seu benefício ou em benefício de quem vocês conheçam que precisa de ajuda com relação a essa doença. Se não fizer sentido, pode esquecer o que eu falei. Muito bem. Por isso que eu sempre peço, até menciono no livro, que a gente analise e reflita com isenção. Tenha a mente aberta para o que eu vou dizer aqui hoje sobre essa patologia. Como vocês devem ter percebido, né, o nome do livro é Demônios ou Hormônios? E tem ali uma interrogação. Está vindo ali, né? Interrogação. Ansiedade e depressão sob a ótica das vidas passadas. A razão desse título. Muitas pessoas acham, muitas mesmo, acham que a depressão, como a ansiedade, são doenças modernas, do nosso mundo contemporâneo. Então as pessoas, às vezes as pessoas imaginam que esse mundo que nós vivemos hoje, cheio de tecnologia, cheio de desafios, de apelos, como se nós tivéssemos sempre uma necessidade de progredir, de ganhar destaque, de construir e conquistar as coisas materiais, né? Por conta disso, muitas pessoas acham que a depressão e como a ansiedade surgiram por conta dessas situações que a gente vive nesse mundo odierno. Mas não. Curiosidade, a depressão é uma doença muito antiga. Obviamente ela não tinha esse nome. No século XVIII e no século XIX, a depressão era conhecida como melancolia. Tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, tem um item lá intitulado melancolia. É um item pequeno, em que Kardec aborda, né, o comportamento do melancólico. E depois, se tiverem curiosidade, após a palestra, consultem o Evangelho e leiam esse item do capítulo 5, chamado melancolia, e vejam se o que está escrito lá, narrativa lá de Kardec, não tem a ver com aquilo que eu vou falar para vocês aqui hoje, sobre essa doença. No século VI, lá por volta do ano 501 até o ano 600, o Papa Gregório Magno foi que instituiu os 7 pecados capitais. E vocês se lembram dos 7 pecados capitais? Lembram? Quais são? A gula. Gula é o primeiro que a gente lembra, né? Acho que é o pecado que a gente mais comete hoje em dia, né?
É o da gula. Quando eu pergunto para o pessoal, quais são os 7 pecados capitais? Aí já começa, a gula. A gula. Gula, ira, luxúria, inveja, orgulho, preguiça. São esses 7 pecados capitais. E não sei se vocês sabem que um desses pecados, um desses 7, foi colocado ali na súmula oficial por causa da depressão. Porque naquela época, né, como até nos dias de hoje, eles não entendiam muito bem por qual motivo, por qual razão, um indivíduo que aparentemente tinha tudo para ser feliz, viver cantando, alegre, com família, filhos, trabalho, por qual motivo esse indivíduo, que não tinha nenhuma razão aparente, apresentava aquele tipo de comportamento que a gente conhece muito bem hoje, do depressivo. Então, aquela tristeza crônica que não passa, aquela rabugice, aquele desânimo, aquele desespero com relação à vida, como se ele não quisesse vivê-la, a dificuldade de relacionamento social, ficar isolado dentro de casa. Então, naquela época, eles não entendiam por que o indivíduo tinha esse comportamento. Porque, aparentemente, não existia nenhuma razão, como nos dias de hoje. Naquela época, né, há mais de 1.500 anos atrás, eles acreditavam que essa pessoa estava possuída por um demônio. Porque, não sei se vocês sabem, segundo a teologia católica, para cada pecado capital, existe um demônio correspondente. Então existe, por exemplo, o demônio da luxúria, existe o demônio da preguiça, existe o demônio do orgulho, da ira. Então eles achavam que naquela época a pessoa estava possuída pelo demônio da preguiça. Porque a preguiça foi o pecado capital inserido ali por conta do comportamento desses indivíduos. Mas aí, com o avanço da tecnologia, do conhecimento científico a partir do Renascimento, do Iluminismo, com as descobertas dos equipamentos, né, investigativos, aqueles equipamentos modernos, tecnológicos, que foi possível investigar até a intimidade do nosso corpo, das nossas células, das subpartículas. Então, com todo esse avanço no conhecimento, descobriu-se, praticamente recentemente, descobriu-se que, na verdade, a pessoa depressiva, ela não está possuída por um demônio, como apregoava a teologia, mas sim pelos hormônios. Porque hoje se sabe que a pessoa depressiva, ela tem uma deficiência na produção de alguns hormônios cerebrais, principalmente a serotonina, que é o principal hormônio que está relacionado ao nosso humor. Daí, a conclusão da medicina tradicional, da medicina organicista, a conclusão que eles chegaram é que a pessoa depressiva, ela apresentava esses sintomas por causa desses hormônios que lhe faltavam nas sinapses do cérebro. Por isso, a indústria farmacêutica passou então a pesquisar uma forma de induzir o organismo do indivíduo a produzir hormônios. Então eles descobriram uma forma de sintetizar, vamos dizer assim, os hormônios que a pessoa não produzia com eficiência. Mas, desde a década de 70, quando surgiram efetivamente os primeiros medicamentos, os primeiros psicofármacos, efetivamente, que ajudavam o indivíduo com a depressão, lá no início da década de 70, surgiu o anafranil, que hoje se chama fluoxetina, que é o mesmo medicamento.
foram os primeiros medicamentos que produziam menos efeitos colaterais que os antecessores, né, que foram pesquisados após a Segunda Guerra Mundial. E aí então passaram as pessoas a usar o anafranil e o Prozac. Lembra do Prozac? O Prozac, quando ele surgiu nas prateleiras das farmácias, das drogarias, ele apareceu com um slogan extremamente sedutor. O Prozac, ele viria de uma vez por toda afastar a tristeza da vida das pessoas. Naquela época, o Prozac era um medicamento muito caro, que era só possível ser consumido por pessoas que tinham dinheiro, pessoas que faziam parte da elite social. Por esse motivo, nas reuniões, né, sociais, era muito chique você dizer que estava tomando Prozac. Ah, eu estou tomando Prozac. Então o Prozac, ele veio para deixar as pessoas felizes, afastar, acabar com essa tristeza. Mas passaram-se 50 anos desde que surgiram esses medicamentos, que existem até hoje. Passaram-se 50 anos e parece que a depressão desafiou tudo isso. Porque é comum nós conhecermos pessoas, muitos de nós conhecem, e eu acredito até que pode ser que tenham pessoas aqui que também está nesse caso, que fazem uso de medicamentos antidepressivos há anos, há 10 anos, sem conseguir uma cura definitiva para a doença. Aí nós chegamos a duas conclusões por esse fato. Ou os medicamentos são ineficazes para curar a depressão, ou a pessoa não é doente. No primeiro caso, os medicamentos, eles foram exaustivamente testados em vários órgãos de pesquisas sérias no mundo todo, que provou a sua eficácia na condução da produção dos hormônios sintéticos. Os medicamentos antidepressivos, de fato, eles produzem no cérebro humano a existência desses hormônios que falta no indivíduo. Mas por que então que a pessoa não se cura? Nós ficamos com a segunda hipótese, que a pessoa não é doente. Então a depressão, em tese, é o que nós estamos apresentando aqui para vocês hoje. A depressão, ela não é uma doença orgânica, uma doença física, biológica. Na verdade, a depressão, ela estaria ligada à nossa personalidade, ao nosso jeito de ser, ao nosso caráter. E aí vamos descobrir como que isso apareceu, então, na nossa vida. Muito bem. Antes, eu gostaria de dizer para vocês que fizeram uma pesquisa no Canadá e que envolveu vários profissionais da área da saúde, e essa pesquisa revelou que 60% das pessoas são depressivas, 30% são ansiosas e apenas 10% é saudável. Ou seja, 60% são depressivos e estão presos no passado. 30% ansiosos estão presos no futuro. E apenas 10% está presente. De todos nós que estamos aqui, quem está presente, de fato? Porque o presente, o momento que passa, é o único momento que a gente pode fazer algo por nós mesmos. Tomara que a gente esteja aqui, né? Tomara que a gente esteja incluído aqui nos 10% saudáveis. A depressão, ela já se tornou um caso de saúde pública, embora seja pouco divulgado isso, em virtude da incidência dos casos de depressão e de suicídio em crianças e adolescentes. O número cresceu demasiadamente nos últimos 10 anos.
Estima-se que no mundo, mais de 1 milhão de pessoas se suicidam por ano, principalmente por causa da depressão. E o Brasil, considerado um dos países mais depressivos da América do Sul, a cada hora no Brasil, 10 pessoas tentam se suicidar e uma consegue. Ou seja, nessa 1 hora que nós vamos estar conversando aqui hoje, 10 pessoas vão tentar o suicídio e uma vai conseguir. Ou seja, por dia, no Brasil, mais de 20 pessoas se suicidam. O suicídio, ele já fez mais vítimas que todas as guerras juntas e já matou mais gente que a AIDS. Então é um caso que eu acho que é importante e relevante a gente conversar sobre ele. Antes de nós ferirmos de forma profunda a questão da depressão, eu preciso primeiro explicar para vocês que depressão que nós vamos discutir aqui hoje. Porque basicamente existem 3 tipos de depressão. Existe uma depressão que a gente chama de endógena. Significa o seguinte, como a palavra quer dizer, endógena vem de dentro. Que quer dizer, que significa que existem algumas doenças físicas, doenças orgânicas, que são passíveis de provocar sintomas de depressão. Por exemplo, as doenças autoimunes, como lúpus, diabetes, hipotiroidismo. Então, por exemplo, uma pessoa com hipotiroidismo, ou ela tem uma deficiência na produção de hormônios tiroidianos, a falta desse hormônio no organismo pode provocar na pessoa sintomas de depressão. Muitas vezes, essa pessoa, inadvertidamente, às vezes pode estar até utilizando medicamento antidepressivo, mas ela não é depressiva. Aqueles sintomas é por causa do problema da tireoide. Porque uma vez que você resolve a questão orgânica, uma vez que você faça com que o indivíduo use os hormônios tiroidianos de forma sintética, os sintomas de depressão desaparecem. Então nós podemos dizer o seguinte, que na depressão endógena a pessoa não é depressiva. A depressão surge por causa da doença, da patologia. Então isso nos interessa estudar. A outra depressão é a que a gente chama de depressão exógena, também conhecida como depressão reativa. Significa que existem certas situações da vida que nós enfrentamos que podem provocar em nós sintomas depressivos. Por exemplo, a perda de um ente querido. Então nós perdemos alguém, né? Porque desencarnou, porque foi embora. Então a perda desse indivíduo, dessa pessoa amada, a falta da sua presença física ao nosso lado, pode provocar sintomas de depressão. Mas esses sintomas não é porque a pessoa é depressiva, é por conta daquela situação de luto que ela está vivendo. E normalmente estima-se que a gente realiza o luto pela perda de uma pessoa querida durante mais ou menos 6 meses a 1 ano. A pessoa vai voltando à normalidade. Mas durante aquele período de luto, em que ela apresenta aqueles sintomas de depressão, ela pode inclusive até fazer uso de medicamento antidepressivo. Mas é importante frisar o seguinte, que essa pessoa, ela não é depressiva. Porque depois que ela realiza o luto, ela vai voltando à sua normalidade e aqueles sintomas tendem a desaparecer automaticamente. Ok? Muito bem. Aqui nos interessa estudar é a terceira forma de depressão que a gente chama de congênita.
Bom, congênita, como a palavra diz, significa que nós já nascemos depressivos. Então, o indivíduo é depressivo, esse tipo de depressão, ele é depressivo desde criança. Inclusive, a gente às vezes percebe crianças com comportamentos depressivos, adolescentes. Ou seja, o indivíduo já nasceu daquela forma, já trouxe aquilo com ele. Aí eu pergunto para vocês, uma pergunta que ela surge em virtude dessa reflexão. Vocês acham que é possível nós herdarmos a depressão de um nosso antepassado? Por exemplo, é possível que eu herdei a minha depressão do meu pai ou do meu avô? Será que é possível nós transmitirmos geneticamente a depressão para os nossos filhos ou netos? Vocês acham que é possível? Não? Porque às vezes a gente ouve muito frases desse tipo: ele é assim desse jeito igual o pai. Ele é chato, ranzinza, igual o avô. Como se a gente tivesse então herdado aquelas características de personalidade do antepassado. Como se eu pudesse transmitir essas características de personalidade para o meu filho. Pô, meu filho é igual a mim, mesmo jeitão, chato, exigente, controlador, teimoso, por exemplo. Será que é possível herdar ou transmitir essas coisas geneticamente? Pode. Vocês acham que não? Pode. A maioria acha que pode? Não pode. Por quê? Vocês já ouviram falar do projeto Genoma? O projeto Genoma foi um projeto idealizado pelo governo americano que pretendia estudar todo o nosso código genético. Para que servia cada gene humano? Então, esse projeto envolveu vários pesquisadores, cientistas, vários países fizeram parte, inclusive o Brasil participou desse projeto, que levou vários anos, acho que 10 anos. Eles levaram para estudar cada nucleotídeo, para que serve cada gene humano. E aí, parece que esse projeto ele terminou em 2003, 2004, não me lembro bem o ano. E aí, o presidente desse projeto, que era o cientista Francis Collins, quando ele foi apresentar os resultados que obtiveram desse estudo, dessa pesquisa, com uma precisão de 99,9%, ele fez a seguinte declaração, dentre outras coisas. Ele disse que o nosso código genético, o código genético humano, é 99% igual de um caroço de milho. Vocês já viram milho depressivo? Com raiva? Porque, na verdade, geneticamente, nós só transmitimos ou herdamos características físicas, biológicas. Então, é a cor do cabelo, cor dos olhos, jeito de andar, de sorrir. Porque características de personalidade, nós herdamos de nós mesmos. Esse jeito que eu sou, essa característica minha, de minha personalidade, do meu caráter, esse jeito que eu sou, ninguém me fez assim. Eu que me fiz do jeito que eu sou. Vocês imaginam, nós tivemos um monte de existências, vidas passadas. Eu até costumo brincar com meus pacientes, diz da primeira sessão, falo assim, olha, no passado, nós já fomos homem, mulher, preto, branco, rico, pobre, escravo, senhor, freira, padre, já fomos tudo isso aí. Então vocês imaginam a quantidade de histórias que nós já não vivemos no passado com os nossos personagens. Quantos dramas, quantas alegrias, quantos amores, mas também quantas tragédias, quantas dificuldades. Então,
toda essa nossa experiência reencarnatória de vidas e mais vidas, e também as nossas experiências no mundo espiritual, porque nós ficamos muito mais tempo no mundo espiritual do que encarnados, então tudo isso foi forjando esse indivíduo que eu sou hoje. Do jeito que eu sou, o meu jeitão. Aí alguém pode dizer assim, não, mas eu sou assim desse jeito porque o meu pai me abandonou quando era criança, a minha mãe nem ligava para nós fomos criados sozinhos, por isso que eu sou assim revoltado, inconformado. Não, você é assim porque você escolheu ser do jeito que você é. A não ser que você seja um deficiente mental, se você tenha um déficit intelectual. Mas, caso contrário, você que escolheu ser desse jeito que você é. Ah, mas então os nossos pais, eles não exercem uma influência na nossa personalidade? Sim, se eu quiser. Não, somos suscetíveis, sim, claro. Somos suscetíveis pelo país em que moramos, pela sociedade que estamos inseridos, pelos valores que nos são passados, pelas crenças que aprendemos. Tudo isso causa uma certa influência em nós. Mas essa influência que causa em mim, eu vou aceitá-la ou não, de acordo com os meus valores internos, as minhas crenças, o meu amadurecimento. Porque se fosse assim, Chico Xavier, quem conhece a história do Chico, na sua infância, o sofrimento pelo qual passou, era até torturado. Ele tinha, Chico, todas as razões do mundo para se tornar um adulto revoltado, inconformado, com sérios problemas psicológicos. Mas, no entanto, Chico Xavier foi uma vida de dedicação ao próximo e ao amor. Por quê? Aquilo não exerceu influência sobre ele, porque Chico, como muitos de nós, já existe dentro dele, de nós, estruturado valores, que pode, as coisas externas, nos influenciar ou não. Então eu vou escolher, daquilo que me é apresentado, eu vou escolher aquilo que me interessa, que entre em ressonância com meus próprios valores pessoais. Então eu sou do jeito que eu sou, porque eu me fiz assim, desse jeito. Não culpem ninguém e nem nada, nem governo, nem os pais, nem a política, nem a sociedade, nada. Nós somos assim porque nós nos construímos desse jeito. Bom, então, nós estamos apostando, né, que a depressão, sobre esse viés que eu vou trazer para vocês hoje aqui, está relacionado ao nosso passado. Embora, como eu disse no início, eu não desconsidero a visão da medicina tradicional. Não estou desconsiderando nada disso. Inclusive, nem tampouco eu sou contra os medicamentos. Eu só acho que o uso desses medicamentos é abusivo. Mas eu não sou contra. Existe, de fato, uma relação da depressão e da ansiedade com certos distúrbios hormonais no nosso cérebro. Mas aqui eu estou trazendo para vocês que existe uma coisa além disso. Então é como se nós fôssemos nos afastar e ampliar a nossa visão para ver com mais clareza. Certo? Então, na verdade, eu estou dizendo que a etiologia da depressão, a causa da depressão, não são nem os demônios do Papa Gregório, nem os hormônios da ciência atual. Eu estou dizendo que, na verdade, a depressão é um indivíduo que já nasceu dessa forma, e ele traz isso do seu passado, de suas experiências de outras vidas. Por falar nisso, eu faço uma pergunta para vocês. Já que vamos falar em reencarnação, eu gostaria de saber a opinião de vocês, se vocês acham que a reencarnação é um castigo.
Tem certeza? Você acha que é um castigo? Não é um castigo. Uma bênção. Ela está dizendo aqui que é uma bênção a reencarnação. Não é um castigo. O que é então? Ela está dizendo aqui, a nossa irmã, que é uma oportunidade de evolução. A reencarnação é uma oportunidade de crescimento. É isso? Desenvolvimento. Isso, muito bem. Tá. Podemos então, vocês acham que nós podemos comparar a reencarnação com uma escola? Perfeito, né? Porque a escola, a gente vai lá para aprender, para crescer, evoluir, se aprimorar intelectualmente, socialmente. Quando que estudar é um castigo? Você repete de ano. Na mosca. Quem já repetiu de ano aqui? Ninguém? Tá. Pelo menos uma lá foi honesta. Teve coragem. Outra lá também teve coragem, repetiu de ano. O resto é tudo caxias, estudioso, né? Nunca repetiram. Mas quem já repetiu? Como vocês nunca repetiram de ano, então vocês não experimentaram o castigo que é estudar. Por quê? Quando você repete de ano, você tem que fazer aquilo tudo de novo. As mesmas matérias, as mesmas lições, mesmos exames, mesmos professores. Tudo de novo. A vergonha, né, que você ficou para trás, os seus amigos lá foram para o andar de cima, passaram de ano, você não, você ficou lá. Vai ter que fazer tudo de novo e vai ter inclusive a responsabilidade de tirar nota alta, porque você está fazendo de novo, pela segunda vez. Concordo? Nesse caso, estudar se tornou um castigo. Não que nós fomos castigados por alguém, não, eu mesmo, eu fui um relapso, não estudei, né, não me importei, não entreguei o trabalho, tirei nota baixa, naquele dia eu ia bolar aula, ia para o Gonzaga, passear, tomar sorvete. Repeti de ano. O castigo que eu impus a mim mesmo é fazer tudo aquilo novamente. Voltando para a reencarnação, quando então que reencarnar é um castigo? Quando a gente tem que fazer de novo a mesma lição, voltar novamente numa nova vida para repetir aquela lição que a gente não conseguiu na outra vida passada ou na outra anterior. Então a gente vai lá no mundo espiritual, se prepara, faz estudo, né, faz curso, exaustivamente se prepara por uma nova reencarnação para tentar acertar aquilo que eu não consegui ainda. E a gente vem repetir muitas vezes a mesma lição. E olha, como eu li para vocês aqui, eu já fiz no consultório quase 5.000 sessões de regressão de memória às vidas passadas. Então vocês imaginam a quantidade de histórias que eu já não ouvi dos outros. E olha, são histórias de pessoas repetentes. Todos nós aqui somos repetentes. Todos nós aqui estamos sendo castigados. Mas ninguém está castigando a gente. A gente mesmo está fazendo isso com a gente. Porque não se esforçou, porque não teve paciência, porque não perdoou, porque guardou aquela mágoa que não devia. Aí vem a repetir a lição. Aí vem com aquele desafeto do passado, reencarnando junto para poder perdoá-lo, porque na outra vida você não conseguiu e acabou matando ele. Aí vem numa nova vida como marido e mulher, aí a mulher mata o marido, aí vem numa outra vida o marido mata a mulher, e vem assim até as conseguir acertar. Eu li outro dia na internet que o nosso progresso é tão lento, igual o caminhar de uma lesma. Foi a expressão, né, que ele usou. E que inclusive deixa aquele rastro pegajoso no chão. É lento. Mas, tudo bem. Deus não está zangado com a gente, Ele não se importa. Ele nos dará o tempo que precisarmos. Né? Quanto mais a gente se empenhar e se esforçar, melhor para nós. Menos a gente vai sofrer. Aí, por isso, eu me lembro de uma história
que eu não sei se eu já contei aqui, já devo ter contado, mas eu vou contar de novo, porque essa história é interessante e ela exemplifica essa questão, né, que nós estamos aqui abordando. É a história da Dona Maria. A Dona Maria era uma pessoa muito simples e ela conheceu o seu João e se apaixonaram, se casaram, tiveram 4 filhos. E aí, quando nasceu o último filho, o seu João acabou se envolvendo com uma moça mais jovem e se apaixonou por essa moça e abandonou a Dona Maria. Foi viver com essa moça, porque diz ele que era a sua alma gêmea. E deixou a Dona Maria sozinha para cuidar daqueles 4 filhos. E a Dona Maria era uma pessoa muito simples, quase mal sabia ler e escrever. Como que ela ia então criar aquelas crianças? Como que ela ia subsistir com aqueles filhos e dar-lhes aquilo que eles precisavam? Então a Dona Maria foi fazer a única coisa que ela sabia, que era lavar roupa. E ela começou então a lavar roupa ali pela redondeza, pelo bairro que ela residia. E ela ficou então conhecida como a Dona Maria Lavadeira. Às vezes ela lavava roupa na casa das freguesas, às vezes ela levava roupa para lavar em casa. E foi vivendo assim a Dona Maria para poder criar os seus filhos dignamente. E a Dona Maria, vou dizer para vocês, era muito, muito trabalhadora, incansável. Ela se dedicava mesmo de sol a sol, lavando aquelas roupas para dar uma boa vida para os seus filhos. Mas a Dona Maria tinha um defeito, que graças a Deus nós aqui não temos. A Dona Maria reclamava muito. Não riem. A Dona Maria reclamava muito e ela costumava culpar, por exemplo, o marido por tê-la abandonado e ela ter que ficar sozinha com aquelas crianças, para criar aquelas crianças que davam um tremendo de um trabalho, e aquele trabalho exaustivo em que ela estava envolvida, e ela vivia reclamando, embora fosse muito trabalhadora. E às vezes a Dona Maria se pegava pensando assim: puxa vida, se é verdade que esses espíritas aí falam que tem reencarnação, na outra encarnação eu quero vir uma princesa, dizia a Dona Maria para si mesma. E ela foi então vivendo a sua vida assim, trabalhava bastante, cuidou daquelas crianças e às vezes se pegava reclamando muito. O tempo passou, seus filhos cresceram, a Dona Maria envelheceu e desencarnou, morreu, faleceu. Aí quando falece, foi recolhida, foi levada para o mundo espiritual, para uma colônia, da qual ela inclusive fazia parte. Logo ela se recuperou, porque a Dona Maria era uma pessoa de bom coração, uma pessoa muito trabalhadora. Logo se integrou novamente na realidade espiritual, e ela então se tornou apta a fazer um curso. Se inscreveu então num curso de como viver no mundo espiritual. Porque a gente passa às vezes aqui muitos anos, né? E a gente esquece como que é viver lá. Quando a gente retorna, a gente tem que reaprender. Então a gente vai fazer um curso, como é que faz para volitar, como é que faz para falar pelo pensamento, como é que faz para se locomover rapidamente. Então a Dona Maria, ela estava lá no primeiro dia de aula, aqueles alunos todos sentadinhos assim, que nem vocês estão aí, né? Estavam todos numa grande expectativa, aguardando a chegada do professor Décio, que sabiam que se tratava de um espírito muito iluminado, um espírito muito bondoso, paciente, que ia dar aula para eles. E aí, de repente, entra o professor Décio pela porta, acompanhado de um assistente. O professor foi diante dos alunos, cumprimentou um por um, chamando pelo nome, e a aula naquele dia, primeiro dia de aula, transcorreu maravilhosamente bem. Os alunos se sentiram extremamente satisfeitos com o aprendizado daquele primeiro dia de aula. Terminada a aula, os alunos foram saindo
E a dona Maria permaneceu sentada no seu lugar lá, porque ela queria conversar com o professor. Todos os alunos se retiraram da sala, ela se levantou, foi lá falar com o professor gostaria de falar com o senhor. Oh, dona Maria, claro, pode sentar. Aí colocou a dona Maria numa cadeira para sentar. O que nós podemos ajudar você, dona Maria? Então, eu estou sabendo que aqui no mundo espiritual nós temos uma ficha. Não sei se vocês sabem disso, se o pessoal aqui da casa avisou vocês, que lá no mundo espiritual nós temos uma ficha onde está anotado tudo que a gente faz aqui. Eu não sei quem é que está anotando esses negócios lá, né? Ou se a coisa vai anotando sozinha. Está tudo anotado. Nossos pensamentos mais secretos, está anotado lá. Todas as horas que nós passamos rezando, as horas que nós passamos estudando, nos divertindo, falando mal dos outros, fazendo coisa errada, está tudo anotadinho lá. E a dona Maria, quando chegou no mundo espiritual, ela sabia, ficou sabendo dessa ficha, e aí chegou o professor Décio e disse: professor, então eu gostaria de pedir um favor para o senhor. O senhor pode olhar na minha ficha? Eu passei a minha vida inteira lavando roupa. Trabalhava de sol a sol para criar aquelas crianças, porque o meu marido me deixou, foi embora. Me deixou sozinho para criar aqueles filhos. E eu gostaria de lhe pedir, professor, olhava fixamente para o professor, e o professor olhava para ela com aquela cara de bondade, que era uma pessoa muito paciente, que já estava acostumado com pessoas como a dona Maria. E eles: eu gostaria que o senhor me ajudasse, porque eu quero reencarnar novamente, mas eu quero reencarnar e eu não quero mais lavar roupa. Eu quero reencarnar numa mansão. Eu quero ter empregados que vão me servir, porque eu acho que eu mereço, professor. Aí o professor disse assim para ela: dona Maria, mas se é assim como a senhora está dizendo, claro que nós vamos ajudar, mas um momentinho que eu vou buscar a sua ficha. Pediu licença e voltou com a ficha da dona Maria na mão. Obviamente, a ficha dela não era um pedaço de papel, que nem a ficha daqui da Terra. Não, lá era um tablet, super moderno, holográfico. E aí então ele abriu aquele tablet e as letras explodiram no ar, ele estava verificando junto com a dona Maria. Só pode ver aí, professor, eu passei a minha vida inteira lavando roupa. E o professor analisando a ficha da dona Maria, olhando aquele tablet, olhando aquelas letras, aquelas anotações, aqueles números, virou-se para a dona Maria e disse: dona Maria, infelizmente nós não vamos poder atender o seu pedido por enquanto. Mas como, professor? Só pode olhar aí. Eu passei a minha vida inteira lavando roupa. Aí o professor olhou: sim, de fato, está anotado aqui, tudo certinho. A senhora passou 60 mil horas da sua vida passada lavando roupa. 60 mil horas. Então, por que a senhora não pode me atender? É porque existe tanta reclamação da roupa que a senhora lavou, que a senhora vai ter que voltar e lavar de novo. Quantas donas Maria não existem dentro de nós? A gente ri porque a gente sabe que isso é uma realidade em que a gente vive, porque nós não somos perfeitos. Se nós fôssemos perfeitos, nós iríamos aproveitar todos os minutos da nossa existência. Mas nós somos imperfeitos, né? Nós erramos, e até faz parte do processo, porque Deus, se Ele não quisesse que a gente errasse, Ele então que nos tivesse perfeitos, que nem um robô. Mas nós não somos perfeitos. Então, nós estamos autorizados a errar. Certo? Muito bem. Então, vamos continuar aqui. Eu vou dizer para vocês, gostaria que vocês prestassem atenção no seguinte agora. Eu estou aqui propondo para vocês o seguinte, com relação à depressão. Existe um caráter pré-mórbido. Mórbido é doença. Então existe um caráter que provoca uma doença. Existe então um traço de caráter que faz parte da nossa personalidade, né? Um traço de caráter que provoca uma patologia. Muito bem. O que é caráter? Vou explicar para vocês.
Caráter é o conjunto de qualidades e de defeitos que nós trazemos de onde? No herdeiro do meu pai. Trazemos de nossas experiências do passado. O nosso caráter, o conjunto de qualidades e defeitos, nós trazemos de nossas experiências. É como se fosse assim, um edifício que fomos construindo ao longo dos milênios. E chegamos no momento atual, que vivemos agora, que é o nosso melhor momento, esse atual que vivemos. Então, o nosso caráter foi se construindo. O caráter pode ser positivo ou negativo. Os traços de caráter negativo, eu vou dizer 8 para vocês, que são aqueles que eu considero os principais. Porque o que nos interessa estudar aqui são os nossos traços negativos de caráter. Orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, impaciência, intolerância, arrogância e prepotência. Guardem esses traços. Vou repetir: orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, impaciência, intolerância, arrogância e prepotência. Esses são os 8 principais traços negativos que fazem parte da nossa personalidade. Todos nós possuímos esses traços de caráter. Ah, mas será que eu sou egoísta? É. Você nem precisa se perguntar e ficar na dúvida se é egoísta ou não. Porque é. Agora, o nosso desafio é descobrir o quanto somos egoístas, o quanto somos orgulhosos, o quanto somos invejosos, ciumentos, o quanto somos impacientes, intolerantes e prepotentes. Então, o que eu estou afirmando aqui é que existe um traço, um desses 8, existe um deles que predispõe um indivíduo a se tornar depressivo. Que vou apresentar para vocês agora. Não se assuste que é um palavrão. Que é esse aí. Prepotência. Quer dizer o seguinte: todo depressivo é prepotente. Todo depressivo é prepotente, mas nem todo prepotente é depressivo, que eu vou explicar para vocês ao longo da nossa conversa. Então, todo depressivo é prepotente e todo prepotente não é depressivo. Mas o que é prepotência? O que é isso aqui? Vocês sabem? O que é um sujeito prepotente? Ainda se vocês sabem, se lembram. Então, arrogante é aquele sujeito, né? Olha os outros por cima, assim. Como? Oh? O que é uma pessoa prepotente? Então, aí é arrogante. Acha que é superior aos outros. Se olha por cima, assim. Eu sou tal. Esse é o arrogante. O egoísta é aquele sujeito que pensa mais nele do que nos outros. E o prepotente? Como? Não entendi o que ela falou. Não. O prepotente é o seguinte, guardem isso, porque todos nós somos. Claro que um mais, outro menos, cada um está num nível. O prepotente é aquele indivíduo que quer tudo do seu jeito. Então vocês já viram que todo mundo é prepotente. Porque quem não quer as coisas do seu jeito? Eu quero. Não é? Poxa, é mó legal. Você pegar seu carro e pegar todos os sinais verdes. Arrumar uma vaga para estacionar bem aonde você vai. Tudo concorrendo para o seu bem. Tudo do meu jeito. O prepotente é assim. Ele quer tudo do seu jeito.
Se eu sou muito prepotente, aí é que surge a diferença. Se eu sou muito prepotente, eu tenho dificuldade para lidar no dia a dia com aquilo que não acontece do meu jeito, que eu quero. Na primeira sessão, 10 minutos que eu estou conversando com o paciente, eu já percebo todas as características de personalidade dele. E eu percebo nitidamente, muitas vezes, o paciente prepotente demais. Controlador, exigente, manipulador. Fácil perceber. E quando o paciente dá mostras de que é assim, eu pergunto para ele assim, mas me explica uma coisa, por que as coisas têm que ser sempre do seu jeito? Vocês sabem o que eu ouço frequentemente? Porque o meu jeito que é o certo. Então esse é o sujeito prepotente. Então quando uma coisa não acontece da forma que ele quer, ou quando alguém age que não foi da maneira que ele queria, esperava, da maneira que ele achava certo, ele vai sofrer, certo? E aí então nós vamos analisar o depressivo a partir disso aí. Muito bem. Eu vou pedir agora para vocês usar da imaginação de vocês. Então eu vou pedir para que vocês imaginem que aqui na frente, tá? Aqui na frente tem uma pessoa, um paciente que procurou aqui a terapia por causa da depressão. Esse paciente está aqui e nós vamos estudar ele juntos. E nós vamos descobrir, analisando passo a passo, descobrir por que ele se tornou depressivo. Certo? E vocês vão acompanhando e vão analisando junto. Quando eu expliquei para vocês a depressão, eu falei que a depressão que nos interessa, então, é aquela depressão congênita. Essa depressão, ela também é chamada de distimia. Não sei se já ouviram essa palavra, o distímico. O que é o distímico? Existe uma depressão que a gente também chama de depressão maior. Muitas vezes o distímico, ele pode apresentar um quadro de depressão maior. A depressão maior é aquele sujeito que fica no quarto, não sai nem do quarto, só fica chorando. Esse precisa fazer uso de medicamentos pesados. Muitas vezes esse indivíduo, ele pode até dar cabo da própria vida. Mas o distímico não. O distímico é o depressivo crônico. O depressivo crônico, o comportamento dele é assim. Eu vou dar para vocês os tipos de comportamento dele, e vocês vão logo reconhecer muitas pessoas. O distímico é assim, é aquele sujeito ranzinza, chato, nada agrada a ele reclama de tudo. Não, hoje não vou porque está muito sol, está quente. Aí outro dia, não, eu não vou hoje porque está chovendo. E sempre ele está reclamando. As coisas que nos dá prazer na vida, para ele não dá. Esse é o sujeito depressivo crônico, o distímico. Então esse sujeito está aqui agora na nossa frente. E eu vou dar um nome para ele, Ranzonildo. É esse sujeito que está aqui e nós vamos analisá-lo juntos. Então vamos lá. O Ranzonildo é um sujeito, né? É um sujeito muito prepotente, muito prepotente. Ou seja, ele quer tudo do jeito dele e ele tem dificuldades para lidar quando as coisas não acontecem do jeito dele. Pergunto para vocês, esse indivíduo que está aqui, prepotente, quer tudo do seu jeito, tem dificuldade de se lidar com as coisas que o contrariam, com as pessoas que o contrariam. O que é que vocês acham que a vida faz com ele? Maltrata. Por que ela maltrata? Porque a vida, ela não satisfaz as suas expectativas. Não adianta. Não adianta você achar que merece. Não adianta você achar que é justo. Nossa, mas eu dou passe lá no centro, eu sou uma pessoa tão boazinha, né? Eu ajudo todo mundo. Como é que isso pode acontecer comigo? Eu quero tanto aquilo, não consigo. Onde estão os protetores que não me ajudam? Não adianta você reclamar.
Porque o que tiver que ser, vai ser, e o que tiver que não ser, não vai ser. Não adianta você se jogar no chão, ficar bravo. Quando a gente era criança, a gente fazia isso. Aquela criança prepotente, né, que quer do jeito dela, quando a mãe diz assim, ah, agora não. Nossa, ela se joga no chão, arranca os cabelos, fica até roxa. Aí a mãe, coitada, põe a mão na cabeça, tá bom, menino, tá bom, e cede. Aí essa criança cresceu. A vida não cede. A vida passa em cima dela igual um trator. Não adianta. Então, a vida não satisfaz as expectativas dele. Muito bem. E isso provoca o que nele? Sensação de fracasso. É isso que ele sente. Sensação de impotência. Eu quero muito uma coisa porque eu acredito que obtendo aquilo eu vou ser feliz. Não importa o que é. Pode ser um carro, pode ser um casamento, pode ser uma família, pode ser qualquer coisa. Eu desejo muito algo e eu não consigo. Porque às vezes não está dentro dos meus compromissos kármicos. Eu não me programei nessa vida para aquilo, não vou receber aquilo. E eu sinto uma sensação grande de impotência. Como se a vida estivesse me negando a possibilidade de ser feliz. Então quando a vida me nega, eu me rebelo, porque eu acho que eu merecia e ela está me negando essa possibilidade. E isso, essa sensação de fracasso, vocês acham que provoca o quê? O que esse fulano está sentindo? Raiva. Isso mesmo. Raiva. Ele está sentindo raiva. Porque se vocês fizerem uma retrospectiva da vida de vocês, pelo menos da última semana, pensem na última semana e pensem assim, tentem se lembrar dos episódios que vocês ficaram com raiva. E olha, podem ter ficado com raiva, magoados, irritados, aborrecidos, que é tudo a mesma coisa. A gente fica criando palavras novas, né, para mascarar o sentimento, mas é tudo a mesma coisa. Se vocês fizerem uma retrospectiva da semana de vocês e tentarem se lembrar dos momentos que ficaram com raiva, vão perceber que foi por conta de alguma contrariedade. Porque o que nos deixa com raiva é a contrariedade. Eu quero e não acontece. Ou o fulano faz algo que eu acho que ele não devia ter feito aquilo, porque eu acho que eu não merecia. Aí eu fico com raiva. Muito bem. E o que a raiva provoca? Vocês sabem. Nós somos experts nisso. Uma alteração na nossa frequência vibratória. Então, nós estamos vibrando no bem, estamos fazendo uma oração, acabamos de fazer o evangelho, então nós estamos lá com a frequência no 9º andar. Por algum motivo de contrariedade, por alguma situação que nos enfrenta, a nossa vibração despenca lá para o subsolo, por causa da raiva. E aí, quando a minha vibração despenca, né, quando eu passo a vibrar numa frequência muito baixa, o que acontece? Acontece isso, ó. As presenças, os desafetos do passado, eles aparecem. Por quê? Porque eles ficam esperando o nosso momento de vulnerabilidade. E a nossa vulnerabilidade, ela está relacionada diretamente à raiva. A raiva é o sentimento que nos aproxima dos nossos desafetos do passado, que ficam só esperando. Então, eu tô mal pra caramba, nossa, eu briguei com o fulano porque ele fez algo que eu não gostei, né? A minha vibração despencou lá para baixo, depois peguei o carro, o motoqueiro cruzou a minha frente, eu xinguei a mãe do motoqueiro, e eu fiquei com uma raiva do caramba, e a minha vibração, né? E aí o obsessor, o desafeto do passado me envolve e começa a provocar alguns sintomas que eu vou falar para vocês aqui agora. E aí eu desesperado, nossa, eu vou lá no Getal tomar um passe. Graças a Deus que hoje é terça-feira, é dia de passe. Aí ele vem para o centro, nossa, ele parece um sujeito que está andando com uma nuvem negra em cima dele. E veio o protetor junto. Só que o obsessor. Só que o obsessor é esperto, ele fica lá fora,
esperando do outro lado da rua. E o sujeito entra, aí senta ali e começa a ouvir a palestra, aí o palestrante começa a falar do perdão, do amor, da fraternidade. Ele começa a mudar a vibração dele. Ele começa assim a se envolver com o conteúdo daquelas palavras, e aquilo começa a fazer assim uma transformação interna, ele começa a mudar as vibrações. Terminou a palestra, ele vai tomar um passe, aí ele recebe aquela enxurrada de energia. Nossa, ele sai do centro, ele parece um foco de luz. Ele chega lá fora e o obsessor, cadê ele? Não enxerga ele. Mas aí o companheiro do obsessor, que é mais experiente, diz assim: é aquele ali, ó, aquela luz ali. Nossa, e agora? Como é que eu vou fazer para envolver ele? Nem se preocupa, ali na esquina vai apagar. Então, os desafetos do passado, né, as presenças, imagine então o Ranzonildo, vamos recapitular. O Ranzonildo é um sujeito muito prepotente, quer tudo do jeito dele, tem dificuldade para lidar com a contrariedade, mas a vida não satisfaz as suas expectativas. Isso provoca nele uma sensação muito grande de fracasso, de impotência. E esse fracasso e essa impotência provoca raiva. E essa raiva desestabiliza-o emocionalmente e vibracionalmente, e as presenças atuam sobre ele. Eu preciso explicar para vocês um detalhe importantíssimo. Quando eu falei para vocês que todo depressivo é prepotente, mas nem todo prepotente é depressivo. Por quê? Por causa da raiva. Porque quando nós sentimos raiva, sempre nos tornamos agressivos. Por quê? Porque a raiva é o sentimento e a expressão desse sentimento é a agressividade. Quando eu estou feliz, quando eu estou alegre, eu saio cantando, vou tomar um sorvete, vou no shopping gastar dinheiro. Quando eu estou com medo, eu me recuo, né? eu me protejo, eu fujo. Quando eu estou se sentindo culpa, eu me martirizo, eu me autoflagelo, eu me deprimo. E quando eu estou com raiva, me torno agressivo. Ficou com raiva, se torna agressivo. Só que tem dois tipos de agressividade. Existe a pessoa que é heteroagressiva e existe a pessoa que é autoagressiva. O heteroagressivo é aquele sujeito que briga quando está com raiva, xinga, quebra, bate. A raiva passa rapidinho. Por quê? Porque ele explode. Ele coloca a sua agressividade, a sua raiva para fora, para cima dos outros, para cima das coisas, dos objetos, dos animais. Esse é o heteroagressivo. Esse vai ser muito difícil você encontrar um sujeito heteroagressivo depressivo. Por quê? Porque o depressivo ele é autoagressivo. O autoagressivo é aquele que internaliza a raiva, a agressividade. Ele transforma a raiva em mágoa. A mágoa é como se existisse dentro de nós um buraquinho lá onde para a gente encaixar ela. E olha, falando sério, já tratei de casos no consultório, em regressão de memória, que o sujeito carregava mágoa há séculos dentro dele. Há séculos. A mágoa é um veneno que a gente toma querendo que o outro morra, mas eu que tomei. Então, ele transforma isso em mágoa. Ele carrega tudo isso para dentro dele, porque ele não explode, ele não verbaliza, ele não fala, ele guarda. Aí, as presenças, por causa da sua raiva, as presenças vão atuar sobre ele, vão provocar distúrbios da senso-percepção. Então tem depressivo que começa a sentir que tem presença, tem vultos. Outros vão provocar distúrbios do juízo de realidade, que são as intuições negativas, que eu vou explicar. E a manipulação de ectoplasma para provocar sintomas físicos. Todos nós temos ectoplasma e as presenças podem manipular esse ectoplasma em nós e provocar sintomas físicos. Por exemplo, os distúrbios físicos provocados
pelas presenças no nosso ectoplasma, provocam essas sensações físicas. Desânimo, que é o que o depressivo sente. Desânimo, aquela fraqueza, aquela vontade de não ir para lado nenhum, ficar só em casa. Angústia. A angústia é uma sensação física, aquela pressão no peito, na garganta. E o cansaço, manipulando o nosso ectoplasma. Os distúrbios psíquicos é o que ele sente, uma sensação de vitimização. Ele não vê saída para a situação dele, porque ele se acha impotente, ele se acha frustrado, ele sente uma falsa tristeza. É muito comum a gente ver o depressivo triste, mas ele não é triste, porque aquela tristeza é falsa. Na verdade, o que ele tem é raiva. O que ele sente é raiva, falsa tristeza e ideias autodestrutivas. Isso provoca uma sensação muito grande de impotência diante da vida e mais frustração e mais raiva e, consequentemente, o ciclo se reinicia e não tem data para findar. Não adianta tomar remédio, não adianta tomar passe, não adianta ir na reunião de desobsessão, porque você tira um espírito, vem outro. O que adianta? O que nós precisamos fazer? Se a gente identificou que o problema é a prepotência, o que eu tenho que fazer é eliminar a prepotência. Mas acontece que eu não consigo. É uma má notícia que eu estou dando para vocês. Eu não consigo deixar de ser prepotente. Por quê? Porque eu sou imperfeito. Mas eu não preciso deixar de ser prepotente. Eu não preciso ser bom. Eu só preciso ser melhor. Eu não preciso ser perfeito. Eu só tenho que me esforçar um pouco mais. Então, eu não preciso deixar de ser prepotente. Eu não posso criar expectativas em mim que vão me causar frustração, querer ser aquilo que eu não vou conseguir ser. Mas eu posso diminuir a minha prepotência. Eu não preciso ser tão exigente assim. Eu não preciso querer tudo do meu jeito. Eu não preciso ser tão autoritário. Eu não preciso ser tão controlador. Eu posso diminuir tudo isso. Diminuir a minha ira. Eu me lembro, puxa, melhor isso aqui. A raiva ou a ira, né, é a irritação. É sempre prova de aceitação e falta de sabedoria. Está errado ali. A irritação é um desequilíbrio e uma inquietude que prova que ainda não nos conhecemos. Nós não nos conhecemos. Prova disso é a dificuldade que a gente tem de se melhorar. Porque para mim melhorar, eu tenho que saber até o que eu tenho que melhorar. Muita gente acha que não é egoísta. Não, não sou egoísta. Não sou invejoso. Claro que é. Tem que descobrir o quanto é. Descobrir o quanto você é se conhecer. E a gente só vai conseguir se melhorar se a gente se conhecer. Para o cristianismo, a ira é uma falta de capacidade de imitação do Mestre Jesus, que era bondoso, caridoso, paciente, né? Para o budismo, é uma exacerbação do eu sobre nós. Eu acho o meu eu central, vaidoso, que não pode ser atacado. Preciso aprender que a minha vontade não é soberana, que eu não mando no mundo, tampouco nas pessoas, que eu não sou onipotente e que a minha vontade deve se curvar ao oceano das contrariedades aleatórias que surgem. Porque tem um monte de coisa que surge e que nos contraria que nós não tivemos controle sobre ela. Filósofos como o imperador Marco Aurélio, Cícero, como Sêneca e Epicteto, nos ensinam a controlar essa ira, que é sinal de imaturidade. Nós somos crianças espirituais. Nós somos ainda muito imaturos. Por isso, quando nos fazem algo, a gente acha que não merecia. Nós não vamos passar por nada que não mereçamos. Nada que não tiver dentro dos nossos compromissos kármicos, de evolução e de progresso. Qualquer coisa que nos acontece
é necessário para nós. Eu costumo dizer assim, se uma coisa de bom nos acontece, é porque a gente merecia. Se alguma coisa de ruim nos acontece, é porque a gente precisava. Como dizia lá o filósofo Candinho, da novela da Globo, ele falava assim, tudo que acontece de ruim é para melhorar. Tudo, sem exceção. E somos espíritos imaturos, crianças espirituais. Então precisamos crescer, amadurecer, pois estamos mais próximos do início da caminhada do que do objetivo. Então eu vou deixar para vocês agora uma receita para terminar, que já estamos no horário avançado. O pessoal vai até brigar comigo aqui. Eu dei um diagnóstico para vocês. E agora eu vou deixar a receita, porque o que a gente gosta quando vai no médico é isso, né? A gente quer sair do médico com um diagnóstico e com uma receita. Se o médico não dá receita, a gente não gosta do médico. Vou procurar outro médico. Isso não é bom. Então eu vou deixar para vocês uma receita. Essa receita, para curar a depressão, ela é composta de 4 ingredientes. Fácil de encontrar, pessoal. Você vai encontrar em qualquer lugar. Mas eu garanto, se vocês usarem com afinco, com perseverança, eu garanto que você irá se curar da depressão. Então a receita é a seguinte. Primeiro, transforme dificuldades da vida em oportunidades de crescimento. Segundo, seja brando e resignado, sem se sentir fraco ou fracassado. Terceiro, querer as coisas do nosso jeito nem sempre é possível, necessário ou inteligente. Quarto, quando nada der certo, o perdão resolve tudo. Pela paciência de me ouvir durante 1 hora e 20 minutos, muito obrigado.